a todos os irmãos e amigos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, sábado do Senhor, dia 17 de outubro, estamos aqui na igreja, juntamente com o pastor José Wagner, para estudarmos a lição de número 3. E para tanto, eu convido a todos a curvarem as suas cabeças e a orarem comigo. Soberano Deus e amado eterno Pai, toda honra e glória seja dada a Ti, Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio de podermos estudar a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos dê entendimento em cada assunto aqui citado. Pai, que o Teu Espírito Santo ilumine a cada mente e a cada coração nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O texto base está em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Então, você pode abrir aí a sua Bíblia. Romanos, capítulo 1, versículo 20, que nos diz assim: Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O tema da nossa lição é: existem provas da existência de Deus? Alguém já fez essa pergunta a você? E como você se saiu em sua resposta? Nós temos 3 grupos de pessoas que responderiam a essa pergunta de formas diferentes. O primeiro grupo responderia simplesmente que Deus não existe. Esse grupo é conhecido como ateu. O segundo grupo são os agnósticos. É aquele que entende não ser capaz de afirmar e nem negar a existência de Deus, pois defende que a ciência não pode comprovar e nem negar. E nós temos ainda o terceiro grupo, que é o grupo do cristão, que é aquele que defende sim que Deus existe com convicção e racionalidade, com base nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Então, dentro dessa questão, nós falamos aqui em racionalidade e fé, que o grupo, quem é cristão, defende a existência de Deus com racionalidade e fé. E aí eu peço a ajuda do pastor José Wagner nessa questão. A paz do Senhor, diaconisa Cristiane, a paz do Senhor, amados irmãos. Então vamos lá, diaconisa Cristiane. Nós vamos aí nessa primeira parte, então, como você mesmo disse, vamos aí descobrir um pouquinho sobre este tópico, a racionalidade da fé. Como você mesmo disse, quantas vezes nós, de certa forma, ouvimos alguns questionamentos sobre a nossa fé, Às vezes as pessoas falam assim, mas como você acredita em Deus? Como você crê em Deus? E essa pergunta da lição, será que Deus realmente existe? Se nós formos observar e atentar, principalmente para os nossos últimos anos, para as últimas décadas, nós vamos observar que de um tempo para cá, essa dupla interpretação acerca dos mais diversos assuntos, e aí eu vou usar um termo aqui que a teologia usa, o dualismo, ele tem se feito muito presente nas nossas vidas. Será que é isso ou será que é esse outro? Será que eu devo me comportar de um jeito ou devo me comportar de outro? Eu devo acreditar que é assim ou devo acreditar que é assado? Essa disputa pela verdade, por mais que a gente tenha observado ela mais recentemente, ela não é de hoje. Se eu e você olharmos atentamente para o Evangelho de João, nós vamos ver o evangelista João falando de luz e trevas, nós vamos ver ele falando de uma luta entre o bem e o mal, nós vamos ver Jesus falando entre vida e morte. Então, já na época de Cristo, essa disputa pela compreensão de uma verdade, ela já existia. E a nossa lição de hoje, ela vem abordando para nós essa questão: Deus existe ou não existe? Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com uma pessoa desses outros 2 grupos que foi citado aqui, como os ateus. Eu já tive a oportunidade. Você já teve a oportunidade de conversar com alguém
de tentar falar ou perguntar para ele por que ele não acredita em Deus. E muitas vezes esse grupo, como também os agnósticos que foram colocados aqui, nos questionam sobre isto, nos questionam sobre a nossa fé, a fé cristã. E algumas vezes somos taxados até de termos uma fé irracional, ou seja, de nós não pensarmos, de nós não analisarmos as coisas segundo esses grupos. Mas se eu e você, e tenho certeza que isso acontece contigo também, meu irmão, se nós sabemos que temos experimentado coisas que são espirituais, que vão além da compreensão humana, e nós a interpretamos como espirituais, nós vamos ter uma grande facilidade de poder, sim, dizer a estas pessoas que Deus existe. Porque, como foi dito aqui, por exemplo, pelo grupo dos agnósticos, para eles não conseguem provar se Deus existe, mas também não conseguem provar que Ele não existe. Ora, se eles têm essa dificuldade para provar, e eu e você temos experiências espirituais suficientes para provarmos, então a minha e a sua fé não é uma fé irracional. Pelo contrário, é uma fé que está alicerçada. Mas onde está o alicerce da nossa fé? Onde está o alicerce desta fé, a qual nós podemos dizer claramente, eu tenho convicção, eu tenho certeza de que estas experiências são experiências com Deus Todo-Poderoso? Na palavra, naquilo que Deus deixou para nós, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nela, a minha e a sua fé estão alicerçadas. Nela, a nossa fé precisa e deve estar alicerçada. O autor, por exemplo, aos Efésios, no capítulo 1, verso 13, ele diz assim, com o fim de sermos para louvor, aliás, verso 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Eu e você acreditamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Nós temos essa convicção e essa certeza. E por crermos nela, a nossa fé está alicerçada nesta palavra. Então, nós podemos descansar. Nós podemos, como diz o autor aqui da lição, nós podemos repousar tranquilamente a nossa fé no Evangelho. Para que nós possamos ter certeza, aliás, para que nós possamos, digamos assim, descansar a nossa fé nessa racionalidade. Então, se a nossa fé é questionada como irracional, mas eu sei em quem tenho crido, eu tenho convicção de quem tenho crido, tenho tido experiências para com este Deus maravilhoso, então a sua fé e a minha fé, ela não é irracional. Ela é muito mais do que irracional. Ela é evidente. Ela é uma fé que está baseada na palavra, que está baseada nas Escrituras Sagradas. Então, tanto o apóstolo Paulo quanto os evangelhos vão mostrar para nós a importância dela na nossa vida. E uma vez que eu tenho certeza disso, uma vez que eu tenho ela firmada e baseada, então eu poderei tranquilamente dizer, eu sei em quem tenho crido. Eu creio num Deus Todo-Poderoso, creio na sua palavra. Então, a sua fé, amados, ela pode até ser questionada, sim, por esses grupos. Mas descanse no Senhor, porque você sabe aonde ela está alicerçada. Diaconisa Cristiane, a gente pode descansar no Senhor. Podemos descansar na palavra do Senhor. Amém, pastor. Glórias a Deus. Ficou claro, meu irmão, para você, sobre a racionalidade da fé? Caso tenha ficado alguma dúvida, faça aí, deixa aí o seu comentário, que em breve o pastor ou um presbítero aqui da nossa igreja local poderá estar entrando em contato com você e respondendo a sua dúvida ou a sua questão. Não fique com dúvida, faça aí o seu comentário. Amém? Glórias ao nosso Deus. Nós ouvimos então sobre a racionalidade da fé, pastora. Aí o senhor, nos deu
alguns pontos, né? A fé vem sim pelo ouvir, né, a palavra de Deus. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós temos experiências com Deus, ela vem e ela fica firme em nosso coração. Mas nós também queremos saber um pouquinho aí sobre a plausibilidade da fé. Uma palavra difícil aí até de pronunciar. O que o pastor pode estar nos orientando a esse respeito? Então vamos lá. Plausibilidade, ou seja, além dela ser racional, ela é plausível, ela é compreensível, a gente consegue fazer ela ser entendida à vida das pessoas. E aqui está a Diaconisa Cristiane, né? Talvez alguns dos nossos irmãos tenham falado assim, mas por que desta lição? Por que deste tema dessa lição, né? Será que Deus existe? Aqui, entre um tópico e outro, está um pouco do cerne da nossa lição de hoje, o centro da nossa lição de hoje. Porque para nós cristãos, a gente pode dizer assim, não, eu acredito em Deus, eu sei que Ele existe, nada vai me provar ao contrário. Mas por outro lado estão as outras pessoas, como nós acabamos de dizer, que ainda não creem. Então o que Deus de certa forma está esperando de nós? Deus está esperando de nós que eu e você, que temos o conhecimento da verdade, que temos na nossa mente e no nosso coração, temos a convicção de que estamos sendo transformados a cada dia, à semelhança do Pai, à semelhança de Cristo, que nós, agora de posse desta verdade, nós possamos, digamos assim, ir até eles, alcançar a compreensão dessas pessoas. Porque se eles não têm esta compreensão ainda, Deus vai esperar que a gente possa ir até eles, possa descer até esta compreensão. E eu vou usar o exemplo de Cristo. A Bíblia Sagrada diz que Cristo deixou a sua glória e desceu até nós para se tornar como um de nós. E quando a Bíblia diz que Ele intercede por nós, Ele intercede por quê? Porque Ele experimentou as nossas dores. Então Ele sabe, Jesus sabe exatamente o que eu e você vivemos e vivenciamos e intercede por nós junto ao Pai. Ele experimentou as nossas dores. O desafio de Deus para nós na lição de hoje é que a gente tente compreender a dificuldade que as pessoas têm de compreender que Deus existe. Às vezes, uma pessoa ela pode ter um estudo, pode ter uma faculdade, uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, mas ela ainda não acredita em Deus. E talvez você não tenha tudo isto, mas você percebe que você está além desta pessoa? Você consegue perceber que a sua compreensão sobre Deus é muito maior do que a desta pessoa? Então o que Deus pede de você? É que você possa descer no nível de compreensão desta pessoa para tentar saber assim, mas por que ela acredita desta forma? Ou por que ela não acredita? E aí, ao você fazer isto, você vai precisar demonstrar agora a esta pessoa o porquê você acredita e as formas de que você acredita. E aí, a lição vai apresentar para nós aqui algumas maneiras, alguns argumentos de como nós podemos testificar e provar a nossa fé. O primeiro argumento ao qual nós podemos dizer assim, olha, eu acredito em Deus por este motivo, é o seguinte, é a questão da origem do universo. Este é o primeiro motivo. Mas por que a gente pode falar que este é o primeiro argumento a qual nós podemos utilizar? Por que a gente pode dizer isto? Ora, todas as pessoas vão dizer, e todas as teorias vão dizer que em um dado momento o universo foi criado. Não vamos entrar aqui especificamente na maneira, se foi na crença da explosão, se foi na evolução, mas enfim, todos partem de um princípio que ele partiu do zero. Todas as teorias. Mas para que algo começasse a ser criado do zero, alguém teria que ter criado. Quem criou o universo do zero? Deus. Um certo escritor chamado Voltaire, ele escreveu a seguinte frase:
pode existir o relógio e o relojoeiro não? Essa frase que ele disse se referia à criação do universo. Deus criando o universo a partir do zero e colocando tudo na sua perfeita ordem. Então, o primeiro motivo aqui, Diaconisa Cristiane, seria o argumento, né? O primeiro motivo de nós apresentarmos a nossa fé, o primeiro argumento, seria essa ideia da origem do universo. Ele teve um princípio, e para ter um princípio, teve que ter um Criador. Então, este é o primeiro grande motivo. E aí a gente vai ter lá Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Pastor José Wagner, na escola, os alunos eles têm que aprender certas teorias, né, da existência do planeta, da existência do universo. E para o cristão, né, para o aluno cristão, é difícil ter que ouvir, mas nós temos que ouvir. E uma dessas teorias é a de Big Bang, né, devido a uma explosão. Aí eu pergunto, pastor, pode até ter sido uma explosão, mas nós cremos que se houve uma explosão no início, foi Deus quem causou essa explosão, não é verdade, pastor? Bem isso mesmo, né? Como nós dissemos, para que todas as coisas começassem a ser organizadas e ter a sua respectiva forma, teve que ter um Criador, teve que ter um princípio, alguém teve que mover este princípio. Então, na teoria do Big Bang, dessa grande explosão, onde a partir de então, né, as galáxias, né, os chamados aí pelos cientistas os universos, né, foram criados, ou o universo foi tomando a sua forma, por mais que, lógico que nós cremos num Deus que é muito mais poderoso, Deus não esperaria uma explosão para depois começar a agir. Ele é Deus, e nós cremos que Ele é quem faz todas as coisas. Por isso, quando nós olhamos para este primeiro verso que nós aqui citamos, no princípio criou Deus os céus e a terra, até a palavra hebraica, ela usa uma expressão assim, Bereshit, Bará, Elohim. Essa palavrinha, Bereshit, é num princípio, num determinado momento. Ou seja, Deus escolheu um momento certo, um momento adequado para começar todas as coisas. A palavrinha Bará, ela tem o sentido de que do nada as coisas apareceram. Então, até mesmo na teoria do Big Bang, né, quando ela é defendida e diz assim, olha, já existia uma certa massa e de repente houve uma explosão, a palavra Bará significa do nada Deus começou a criar as coisas. Então, tudo que existe no universo teve um início de processo de criação. Inclusive, todo o nosso sistema solar, o nosso planeta Terra, a nossa criação que nós conhecemos hoje. Então, Deus é o princípio de todas as coisas e Ele é poderoso. Então, houve alguém que iniciou tudo isto. E aí, um segundo argumento que vai praticamente, né, acrescentar a este primeiro, Diaconisa Cristiane, é o argumento, né, de que todas as coisas foram tendo um ajuste fino no universo. E aí talvez até esses defensores do Big Bang poderiam até se apegar nesta teoria de que as coisas foram sendo ajustadas com o passar do tempo. E nós vamos ter algumas teorias que nós conhecemos nos dias atuais que de repente falam assim, olha, né, mas essa coisa aqui, ela ficou tão perfeita que as coisas permanecem no seu respectivo lugar. E uma teoria que eu e você conhecemos muito bem, né, por exemplo, assim, é a teoria da gravidade. Né, tudo está no seu devido lugar. A Terra é redonda, mas as águas não caem. As estrelas estão nos céus e não caem. O planeta Terra está suspenso no ar e não sai do seu ciclo. Tudo perfeito. E à medida que as teorias vão aparecendo, na verdade as teorias acabam surgindo e nos ajudam, inclusive, porque provam de que tudo que Deus criou é perfeito. Mais um motivo para eu e você defendermos a existência de Deus e de um Deus perfeito.
né? E aí nós podemos utilizar, inclusive, nesse processo todo das grandes teorias, até o nosso próprio corpo. O nosso próprio corpo é uma máquina perfeita. Tudo foi criado perfeito por Deus. Tanto é que eu e você, quando temos, né, digamos assim, quando há algo errado, algo estranho em nosso corpo, um dos sintomas que eu e você sentimos é a febre. Quando nosso corpo físico está com febre, é um sinal de que algo não está bom, de que algo não está correto. E nós buscamos corrigir, nós buscamos uma orientação médica, nós buscamos saber o que está acontecendo. Mas só buscamos saber o que está acontecendo porque algo foi diagnosticado que não está bem. Mas antes disso, para mim e para você, o nosso corpo estava em perfeitas condições. E ele funciona perfeitamente. Então o nosso Deus criou tudo perfeito. Então, por mais que haja a ideia, por mais que haja essa teoria, né, de que tudo vai se afinando no universo, de que tudo vai digamos assim, se encaixando, é nada menos do que mais uma prova da criação perfeita de Deus. Isso mesmo, pastor. Por mais que tentem argumentar, não vai ter jeito. A palavra de Deus vai sempre vencer. E eu vi aqui também na lição que nós temos aí um terceiro argumento a favor da existência de Deus, que é a moral. O pastor quer comentar também sobre isso? Como eu e você sabemos o que é certo e o que é errado? Quando nós falamos aqui de moral, né, às vezes nos acompanha, né, para quem está com a lição, né, em casa, no celular, você que está aí acompanhando no celular, né, a lição, ela não traz aqui a palavrinha ética, como nós até já aprendemos, já tivemos uma série de lições bíblicas em outro ano, né, sobre ética e moral. Mas a moral, ela aponta a prática que nós temos que ter. E aí nós poderíamos dizer assim, a ética seria a letra escrita, seriam as leis escritas. Estou aqui de uma forma bem simples, né, bem simplista, resumindo e tentando traduzir as duas palavrinhas. A ética seria a palavra escrita. Todas as leis, aquilo que foi deixado, que foi informado, né, de como eu deveria ser o meu procedimento. A moral é a maneira como eu as pratico. E aí, aqui está mais algo que nos identifica com Deus. A questão da moral. Deus, ele estabeleceu desde o princípio valores. Desde o início da criação, Deus estabeleceu regras, normas para todos nós, seres humanos. Uma história extremamente conhecida, né, no meio cristão é a história de Adão e Eva, quando Deus os coloca no meio do jardim e diz para eles, né, dá liberdade para eles desfrutarem de tudo que está ali e passa uma recomendação para eles. Adão, Eva, vocês têm liberdade para desfrutar de tudo que está aqui, mas eu recomendo a vocês e digo para vocês, não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, você certamente morrerá. Deus apontou para Adão e Eva o caminho da morte e disse, se você não trilhar por ele, automaticamente você terá a vida eterna. Vem Satanás, usa da serpente, e Satanás diz para o casal, certamente você não morrerá. Satanás usou a mesma frase, mas colocou uma palavrinha não. E distorceu a ordem de Deus. Induziu pelo erro e pelo engano o casal a cometerem desobediência a Deus. A palavra era muito parecida, era muito semelhante, mas acrescentou um não. E algumas vezes o ser humano faz isto. Ele olha para um princípio, olha para uma orientação e diz assim, não, isso aqui vale só lá para eles. Isso aqui vale só para os judeus. É aqui vamos trazer para nós, cristãos. A Bíblia foi escrita só para os judeus, só para o povo de Israel. O Velho Testamento vale só para eles. Não vale para nós nos dias de hoje.
Tem um texto que o apóstolo Paulo lhe ressalta aos cristãos, dizendo assim: tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. O que Paulo está dizendo? Paulo está se referindo àquilo que eles conheciam, que era o Velho Testamento. Ainda, em dado momento, o mesmo apóstolo Paulo olha para um jovem chamado Timóteo e diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. A escritura divinamente inspirada, que eles conheciam até aquele momento, em que o Novo Testamento ainda estava em processo de construção, era, naquele momento, o Velho Testamento. Então, toda a base do cristianismo está alicerçada no Velho Testamento, nas orientações. Então, às vezes, algumas pessoas querem olhar para as questões morais, para as questões que são de orientação de Deus para toda a humanidade, e às vezes querem classificá-las, Diaconisa Cristiane, dizendo assim: olha, lá naquele lugar, moralmente não é errado fazer isto. Ah, mas aqui neste lugar, moralmente é errado fazer isto. Um exemplo que eu e você já vimos, né, até nos meios de comunicação que nós temos, é o seguinte: questão aí de um ou 2 anos atrás, num país, né, em alguns países por aí afora, eu e você acompanhamos notícias de pessoas que foram presas, transportando drogas, e a condenação delas imediata, nesse país, é para a pena de morte, sem chance de recorrer. Em outros países, como por exemplo no nosso país, não existe pena de morte. Em outros lugares existem. Mas isso é divergência da moral? Ou é apenas leis que são implementadas em determinados países? Isso eu e você precisamos aprender a distinguir. Porque a ordem de Deus era para que o ser humano pudesse valorizar a vida, sempre, em todo o tempo. Tudo aquilo que o ser humano faz contrário ao valor da vida, para Deus é pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Em alguns países, alguns adotaram as leis da pena de morte, em outros não. Mas qual foi a ordem de Deus? Sempre foi a ordem de Deus: valorizar a vida. A ordem de Deus não mudou. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar. E aí depois ele começa entrando num relacionamento entre seres humanos: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás as coisas alheias. E aí nós vamos ver que ali está toda a base da lei moral de Deus para toda a humanidade. Então, um outro argumento que eu e você podemos usar, que nós podemos usar para nos identificar com Deus, são as leis morais, que não mudam, seja aqui no Brasil, seja do outro lado do mundo. Deus continua sendo Deus, a palavra dele continua sendo a palavra dele, imutável, e serve para todos nós indistintamente. Por isso, eis aí os 3 argumentos, Diaconisa Cristiane, seja ele lá o primeiro da criação do universo, seja o segundo, né, ali na questão ali dos ajustes do universo, seja esse terceiro, quando fala aqui para que nós possamos usar da lei moral de Deus para testificar de quem é Deus, porque é através desta lei moral que eu e você vamos aprender o que é certo e o que é errado aos olhos do Criador. Não aos olhos dos seres humanos, mas aos olhos do Criador. Então hoje, se o ateu sabe o que é certo e errado, de algum lugar ele teve que tirar isto. Se o agnóstico sabe que isso é certo e isso é errado, de algum lugar ele teve que tirar isto. Se nós cristãos conhecemos o certo e o errado, nós sabemos de onde nós tiramos isto: da palavra do Senhor, da lei moral do nosso Deus. Glórias a Deus. Então, pastor, nós temos aí um desafio, né, para essa semana. Estudamos aqui a lição, temos aqui vários argumentos, aprendemos mais sobre a palavra do Senhor,
Mas nós temos aí um desafio que é, né, aprender ainda mais sobre a existência de Deus para saber defender a palavra do Senhor, independente do lugar aonde nós podemos estar. Muitas vezes você vai estar num lugar e você vai ser chamado a defender a palavra do Senhor. Alguém vai te fazer uma pergunta justamente para te colocar na parede, né? Vai ver lá você entrar, vai dizer, aquele é o cristão, aquele lá é o crente, então vamos fazer uma pergunta, vamos ver se esse crente sabe mesmo, conhece a Bíblia. Então esse desafio nosso né, estar ciente de todas as coisas do Senhor, e para isso nós precisamos estudar a palavra de Deus. Essa lição aqui é uma lição muito boa. Convidamos, né, todos os irmãos a não perder nenhuma das lições aqui, as próximas que teremos, porque aqui nós vamos aprender mais ainda e saber defender, né, com racionalidade e com fé a palavra de Deus. Pastor, nós chegamos ao final desse estudo. O senhor tem mais algumas considerações finais a fazer? Eu gostaria de falar principalmente com aqueles, né, e aí me entendam os demais, mas principalmente com aqueles que têm o desejo de crescer no conhecimento intelectual, no dia a dia. E quando eu falo do crescimento intelectual, eu não estou falando do conhecimento intelectual da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada vai além do conhecimento intelectual. O Espírito Santo precisa nos ajudar a compreendê-la. Então nós vamos ter aqui um conhecimento espiritual de Deus, além do conhecimento intelectual. Mas eu gostaria de falar com você, né, com os filhos de vocês, que estão aí nas escolas, nas faculdades, nos dias de hoje, nas universidades. A nossa fé será provada nesses lugares. A nossa fé será colocada em xeque nos bancos das escolas. Como disse aqui a diaconisa Cristiane, quando chega em todos os, né, pelos ministérios de educação, pelas secretarias de educação, vêm os devidos materiais, aonde ali em algum momento surgirão fatos que vão de encontro, que serão contrários àquilo que a Bíblia Sagrada ensina. Por isso, eis aí a necessidade, amados, de nós buscarmos alicerçar a nossa fé na palavra do Senhor nosso Deus, para que a gente possa ter mais e mais experiência com o Senhor. Quando a gente fala sobre isto, e eu falo sobre essa situação, eu estou falando de experiência própria. Alguns anos atrás, né, no banco da faculdade, quando nós vamos lá estudar um pouco sobre filosofia, quando nós vamos estudar sobre algumas coisas relacionadas à história, né, quando nós vamos estudar algumas matérias acadêmicas, e eu estou falando aqui da faculdade, e você que está fazendo uma faculdade, ou você que ainda pretende fazer uma faculdade, esteja atento. Porque ali, naquele lugar onde você vai estar, Deus permitiu você chegar ali para você também ser uma testemunha fiel dele. Para você demonstrar a todas aquelas pessoas que ali estão que Deus é real, que Deus existe, que Deus é fiel, que Deus é verdadeiro. Então podem até questionar a sua fé, e vão questionar a sua fé, mas não deixe ela ser abalada. Tem algo, diaconisa Cristiane, que às vezes eu gosto de usar em alguns exemplos, quando a gente vai falar principalmente sobre essa ideia da fé. As pessoas lá na sua faculdade ou no seu dia a dia, e eu vou usar a faculdade de novo, né? O professor, de repente, né, vai te dar um trabalho super difícil, uma prova difícil, e você talvez não consiga resolvê-la. Você talvez não vai conseguir resolver a solução daquele problema que está ali, e pode até não tirar a nota desejada. Pode tirar uma nota, até mesmo, e vamos usar uma linguagem popular, né, a nota vermelha. Mas não deixe a nota da sua fé ser vermelha. A nota da sua fé precisa sempre ser azul. Precisa sempre estar acima da média. No seu dia a dia, amado, as pessoas podem querer corromper a nossa vida, podem querer nos prender, podem querer tirar coisas materiais nossas, mas nunca deixe ninguém tirar a sua fé. Deus é real, Deus é verdadeiro.
Que prova eu tenho disto? Que você está aí, me ouvindo e me vendo. Você está respirando. E o ar que Deus colocou em mim e em você veio dele. Então Deus existe. Então nós podemos provar pela razão, pela racionalidade, a existência de Deus, e pelas coisas que nós vemos acontecendo no nosso dia a dia, que é aquela palavrinha que a gente viu ali atrás, né? A plausibilidade da existência de Deus, a gente pode provar por cada experiência que a gente vive com Ele em nosso dia a dia. São desafios, mas que vale a pena serem postos em prática, Diaconisa Cristiane. Com certeza, pastor. Deixamos aqui também aí uma dica para os irmãos que gostam de assistir filme, né? E nós temos que escolher bons filmes. Então tem aí o filme Deus Não Está Morto, de 2014. Quem ainda não assistiu, ou se quiser rever, esteja procurando aí um bom filme para você e a família assistir. Meus irmãos, nós chegamos então ao final desse estudo bíblico. Agradeço a todos pela atenção e que fiquem com Deus. Até um próximo estudo, então. Então nós vamos juntos aqui agradecer ao Senhor. Vamos orar a Deus pedindo a bênção dos céus sobre as nossas vidas, para que nós possamos ser cada vez mais fiéis e verdadeiros perante o Senhor no exercício da nossa fé nele. Então, ore comigo onde você está, no seu lar, na sua casa. Peça que o Espírito Santo de Deus te acrescente a fé, cada dia mais, a fé no Senhor nosso Deus. E nós vamos orar também por você, que tem contribuído e colaborado com a obra missionária. Se você tem uma oferta para entregar para missões, saiba de uma coisa: a oferta que nós destinamos para a escola bíblica, ela é 100% missionária. Então, quando você entrega uma oferta na igreja para nós e destina à escola bíblica, nós distribuímos ela para missões, tanto na nossa convenção regional, quanto também para os projetos missionários da nossa igreja na geral. Então, Deus possa estar abençoando grandiosamente a sua vida, para que você possa também sempre ter condições de ofertar à casa do Senhor. Te convido, vamos orar ao Senhor, agradecendo pela nossa lição e pedindo que Ele continue agindo sobre nós. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, toda honra, toda glória seja dada a Teu santo e eterno nome. Senhor, obrigado, Senhor, por mais esta lição que nós aqui tivemos. Senhor, é bom poder falar de Ti, ó Deus. É bom poder falar daquele a quem nós conhecemos e experimentamos através da nossa vivência. Pai, quantas experiências o Senhor já proporcionou, Senhor, a cada um de nós que pertencemos à Tua igreja. Milagres, maravilhas, a Tua voz, Senhor, já ouvimos. Vimos o Teu Espírito Santo agir poderosamente na vida de pessoas, resgatando pessoas dos mais diversos lugares e transformando a vida delas, fazendo com que elas possam compreender, Senhor, o certo e o errado, e possam colocar em prática em suas vidas o Teu querer e a Tua vontade. Senhor, eu sou prova disto. A Tua serva que aqui está, a Diaconisa Cristiane, é prova da Tua existência. Os meus irmãos, nossos irmãos que nos acompanham, nós somos prova da Tua existência, Senhor. Então, se porventura formos questionados sobre isto, que Tu, ó Espírito Santo de Deus, nos dê sim ousadia e sabedoria para testemunharmos da existência do nosso Deus. Não somente alicerçados na palavra, mas também nas experiências que nós temos tido contigo, Senhor. Por isso, nos use poderosamente nas Tuas mãos. Use a Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Que tudo que nós fizermos possa testemunhar a Tua existência. Queremos também, Senhor, Te agradecer por cada ofertante e cada dizimista da Tua igreja. Aqueles que têm ofertado, Senhor, a escola bíblica. Abençoe grande e poderosamente a vida de cada um, Senhor. Que cada um dos Teus filhos possam sempre ter possibilidades e condições de colaborar e contribuir com a Tua obra sobre a face da terra, cada vez mais, Senhor. Te louvamos, Te agradecemos e pedimos sim a bênção dos céus sobre todos, em nome de Jesus, Senhor. E que tudo sempre seja para a Tua glória e para o Teu louvor, hoje e sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém.
Amados irmãos, Deus possa ser contigo, te abençoar grande e poderosamente. Foi muito bom e gratificante, diaconisa Cristiane. Mais uma lição que a gente pôde crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Amém. Graças a Deus. Obrigado, pastor José Wagner, por nos ajudar aí nesta lição. Amém. 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 Até a próxima, amados. Que Deus nos abençoe.